Chegou a conta do ano do fogo. Em 2019, os olhos do mundo inteiro se voltaram para as queimadas no Brasil, principalmente na Amazônia. Um relatório inédito mostra que 99% desse desmatamento foram ilegais. Na chuva negra sobre São Paulo, as cinzas das florestas que abrigam a maior biodiversidade do planeta. A destruição do patrimônio público foi acompanhada passo a passo, praticamente ao vivo, por uma rede de satélites. Cada ponto vermelho é um crime de desmatamento cometido no ano passado no Brasil. Agora podemos ver o antes e o depois. As provas de crimes que destruíram 12 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa, mais de 2 vezes a área do Distrito Federal. O MAP Biomas é uma iniciativa que reúne dezenas de entidades, entre universidades, ONGs e empresas de tecnologia. Pela primeira vez, ela conseguiu analisar todas as imagens de satélites dos alertas de desmatamento lançados durante um ano inteiro por 3 fontes diferentes, entre elas o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Chegou a 56 mil pontos de desmatamento em todo o Brasil, para mostrar o antes e o depois dos crimes ambientais. O desmatamento atingiu todos os biomas do país, mas o maior impacto foi no Cerrado e na Amazônia. 99% de todo o desmatamento que aconteceu no Brasil não é regular, não tinha autorização ou estava em áreas que jamais poderiam ter sido desmatadas. Em outras palavras, a gente poderia dizer que são ilegais. Do total de alertas, 11% foram registrados em unidades de conservação e quase 6% em terras indígenas. Na região de Altamira, no Pará, estão as terras indígenas mais invadidas por madeireiros. Só na Pitereua foram mais de 450 alertas. Várias terras invadidas têm índios isolados, extremamente vulneráveis. Na Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará, foram 162 alertas. O Fantástico sobrevoou a região no ano passado. A gente está entrando agora numa área de fumaça bastante densa e a gente sente o cheiro da queimada. Agora sabemos como a área ficou depois das queimadas. Foi também na região de Altamira que os satélites identificaram o maior desmatamento do Brasil. Os alertas foram feitos enquanto o desmatamento acontecia. Mas 4 milhões de árvores foram ao chão sem que os criminosos fossem impedidos. Em nota, a Secretaria do Meio Ambiente do Pará informou que deve iniciar em junho ações de combate ao desmatamento e que aplicou mais de 200 milhões de reais em multas no ano passado. A escala da destruição derruba o mito de que são pequenos produtores, pobres, que derrubam a floresta para comer. Uma atividade familiar, ela não é capaz de desmatar mais do que 2 ou 3 hectares em um ano. É uma atividade muito penosa e trabalhosa, quando é uma atividade manual. Para desmatar nessa escala é preciso investimento em máquinas, tratores, caminhões. A lei permite que esses equipamentos sejam destruídos. Mas o presidente Bolsonaro se manifestou contra em várias ocasiões. E há indícios de que interferiu diretamente nas fiscalizações. Novas mensagens trocadas entre o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente, entregues à Justiça no dia 22 de abril, antes da reunião ministerial, cujo vídeo foi divulgado na sexta. O presidente envia os links de 2 vídeos para o então ministro e reclama: Força Nacional, IBAMA e FUNAI. As coisas chegam para mim por terceiros. Eu não vou me omitir. No mesmo dia, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, demitiu o coordenador-geral de fiscalização do IBAMA, René Luiz de Oliveira. E 7 dias depois, o coordenador de operações de fiscalização, Hugo Loss. O programa do MAP Biomas foi desenvolvido em cooperação assinada há 2 anos com os Ministérios do Meio Ambiente, IBAMA e Serviço Florestal. Pensado para facilitar a punição dos responsáveis, cruza as informações da área com títulos de propriedade e o Cadastro Ambiental Rural, o CAR.
descobriu que 2/3 dos alertas vieram de áreas que têm dono, se não reconhecido, pelo menos declarado. Se há um desmatamento numa área que tem esse cadastro, você tem um CPF, né, ou um CNPJ que você pode atribuir a responsabilidade. Afinal, foi autodeclarado que ali era a sua posse. O relatório gerado para as autoridades pode virar uma multa ou embargo da terra. É um pouco parecido com aquela multa de trânsito, né? Quando você cruza o farol vermelho e tem um radar, você recebe em casa o laudo pronto dizendo, olha, foi você, tá a placa do seu carro, não tem nem como você recorrer. O Ministério Público, que colabora com o projeto e usa esses dados, diz que o embargo das áreas é fundamental para que o crime não compense, já que o desmatador não pode usar a terra para produção agrícola ou pecuária e nem comercializá-la. Você embargando e impossibilitando qualquer atividade naquela área, você já causa um prejuízo econômico grande para quem investiu no desmatamento, independentemente de quem seja. O estado do Rio de Janeiro já está usando esse instrumento para combater os crimes na Mata Atlântica e planejar suas operações. Você tem sempre uma imagem da situação anterior ao ilícito e no posterior. Então, não tem como a pessoa negar, dizer que já estava assim, que a área já estava degradada. O Conselho da Amazônia, presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, disse em nota que já usa os sistemas públicos de monitoramento, mas que dados de imagem não são suficientes para o poder público empreender as ações de combate ao desmatamento. E afirmou que, para poder identificar os culpados, é prioridade a aprovação do projeto de lei que substitui a medida provisória da legalização fundiária, que ficou conhecida como a MP da grilagem. Segundo o gabinete da vice-presidência, isso possibilitaria neutralizar, punir e inviabilizar economicamente a atividade ilegal. Perguntamos então, se 2/3 das terras desmatadas ou têm registro no CAR ou titulação, por que é preciso esperar o projeto de lei para identificar os culpados e começar a punir? E se a regularização das terras desmatadas não seria premiar os criminosos com o produto do seu crime, como argumentam os críticos do projeto de lei? Não obtivemos resposta. Nesse momento, o Exército executa a Operação Verde Brasil 2, que, segundo a nota, até quinta-feira havia apreendido 4.000 metros cúbicos de madeira e uma série de equipamentos e prendido 26 pessoas. O custo da operação é de 60 milhões de reais. O orçamento do IBAMA para um ano inteiro de fiscalização é de menos de 77. O Ministério do Meio Ambiente não se manifestou. O ministro Ricardo Salles, que já foi condenado por improbidade administrativa, desmontou o Fundo Amazônia e dificulta o trabalho de fiscais. As multas ambientais estão praticamente paralisadas desde outubro, segundo o levantamento da Human Rights Watch. No vídeo da reunião ministerial divulgado por decisão do STF nesta semana, Ricardo Salles tinha outra preocupação. Quando estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente. Por redes sociais, Salles disse que sempre defendeu a desburocratização e simplificação das normas. Só não explicou por que pretendia fazer isso sem o conhecimento da sociedade. Tudo que o ministro falou ali, tudo que a gente viu foi um grande absurdo e nós vamos processar o ministro em cada situação que a gente entender que o ministro cruzou a linha da legalidade. Mas nós vamos tolerar destruição. Ao contrário do que o ministro disse, não vai passar boi e nem boiada nessa tentativa de destruir a legislação ambiental brasileira.